Bom dia. Bom dia. Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é um gosto de estar contigo. Igualmente. Olha, diabetes é uma palavra que assusta. Sim. De alguma forma. Assusta e quando se faz um diagnóstico de diabetes, geralmente causa alguma aflição aos pais, às vezes por desconhecimento, porque depois, lidando com a doença, consegue-se perceber que hoje em dia a medicina trouxe tantos avanços que nos permite ter um dia-a-dia muito próximo do normal para as crianças que tenham diabetes. Vamos começar pelo princípio. O que é diabetes? E depois desconstruir alguns mitos, porque a diabetes típica da infância não tem qualquer tipo de relação com maus hábitos alimentares Não, ou com... Não tem de todo. Embora todos nós crescemos a ouvir isso. Ora bem, antes de explicar o que é diabetes, importa tentar explicar mais ou menos como é que o nosso organismo controla o nível de açúcar no sangue. Porque a diabetes é uma incapacidade das células utilizarem o açúcar. Quando nós comemos, o nível de açúcar no sangue eleva-se. E a resposta normal do organismo, como o valor está elevado, é tentar baixar esse valor para valores normais. E como é que faz isto? Faz isto ativando o pâncreas, que é um órgão que nós temos por trás do estômago, a produzir uma hormona que se chama insulina, que tem como ação, digamos que abrir uma portinha em várias células, no fígado, nos músculos, para que a glicose, o açúcar do sangue, entre para esses órgãos e baixe os níveis no sangue. Portanto, é este equilíbrio entre os níveis de açúcar e os níveis de insulina que permite manter o açúcar mais ou menos estável no sangue. Na diabetes, o que acontece é que o organismo não consegue utilizar o açúcar do sangue. Nós temos dois tipos de diabetes. Temos a diabetes mais típica da infância, que é a diabetes tipo 1. É uma situação, é uma doença em que o pâncreas se autodestrói, digamos assim. O organismo reconhece o pâncreas como estranho e, portanto, o próprio organismo vai desencadear uma resposta para destruir as células do pâncreas. Portanto, o pâncreas não consegue produzir insulina. E ao destruir as células do pâncreas, o pâncreas fica incapaz de produzir insulina. Portanto, se o pâncreas não produz insulina, temos os níveis de açúcar elevados e o organismo não os consegue descer porque não produz insulina. Na diabetes tipo 2, que classicamente é uma diabetes da idade adulta... E essa sim nós podemos prevenir na infância? Exatamente, mas cada vez surge em idades mais jovens, muito associada à obesidade, e podemos já explicar um bocadinho o porquê. O que nós temos é um pâncreas que produz insulina em níveis normais ou até aumentados, mas as células que deveriam abrir as tais portinhas para entrar o açúcar não respondem à insulina. Portanto, o que nós temos são níveis elevados de açúcar e níveis também elevados de insulina, mas que não conseguem exercer a sua função. E essa diabetes é a tal diabetes que nós podemos, de alguma maneira, prevenir, certo? Sim, esta diabetes tipo 2 está muito associada à obesidade e a maus estilos de vida sedentários. Esta obesidade vai sobrecarregar as células, vão fazer com que elas não respondam à insulina e, portanto, aquilo que nós devemos tentar é sempre evitar a obesidade, evitar esse estado para prevenir a diabetes tipo 2. Esta sim é uma diabetes que não está diretamente relacionada com o consumo excessivo de doces, como classicamente se pensava, mas obviamente que o consumo excessivo de doces pode levar à obesidade e da obesidade temos uma diabetes tipo 2, muito diferente da diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune. Nós não sabemos muito bem porque é que surge. Era aí que queria tocar. Fala-se em eventuais fatores genéticos, hereditários, mas a verdade é que a percentagem é ainda muito pouco significativa. É baixa, não há uma relação direta, um risco claro de pais para filhos. Até há alguns estudos que tentam perceber se haverá aqui alguma infecção, nomeadamente algum vírus que seja semelhante ou tenha partículas semelhantes às nossas células e que ao desencadear uma resposta contra esse vírus, como as partículas serão semelhantes às nossas células, a resposta vai matar o vírus e vai também atacar algumas células Porque nossas. É típico pais de crianças com diabetes e mais à frente no programa vamos ter aqui também alguns testemunhos dizerem que os filhos tiveram uma grande virose e passado uma semana ou duas de repente começam os sintomas da diabetes. Eu levava-te a perguntar também quais são os sintomas. Pronto, essa associação ainda não está completamente estabelecida, ainda estamos na teoria das hipóteses. Se calhar daqui a uns anos vamos conseguir responder a isso. Agora, os sintomas clássicos de diabetes são três. Nós chamamos os 3 P's, que é o excesso de sede, que em termos médicos se chama polidipsia, o primeiro P, o excesso de produção de urina, urinar muitas vezes, que em termos médicos se chama poliúria, e o excesso de fome, que é polifagia. Portanto, estes 3 P's são clássicos. São meninos que bebem muito,
urinam muito e também, geralmente, comem muito. Estranhamente, vão emagrecendo, que também não bate certo. Porque é que isto tudo começa? Geralmente começa pela perda urinária de açúcar. Portanto, o açúcar está elevado no sangue, o organismo filtra para a urina para tentar eliminar o açúcar em excesso, portanto, e com o açúcar vem mais água, a criança urina muito, e como urina muito, vai beber muito, depois também vai comer muito, e estes são os sintomas clássicos. Se for detectado nesta fase, ótimo, porque vamos evitar complicações. Como é que detectamos? O que é que devemos fazer com base nesses sintomas? Com base nestes sintomas é fácil, é fazer uma picadinha do açúcar, não sei, uma picadinha no dedo. No centro de saúde, uma farmácia, qualquer sítio fazem. Se estiver elevado, tem que se fazer uma colheita de sangue para confirmar. O problema é que muitas vezes estes sintomas vão se instalando de forma progressiva, vão passando despercebidos e vão provocando desequilíbrios de tal forma graves no organismo que muitas vezes a diabetes se manifesta por uma situação de coma ou quase coma. Dores de cabeça muito persistentes. Sim, uma dor de barriga muito grande, meninos que estão muito apáticos, com vómitos e que vamos a ver, e é já uma descompensação grande da diabetes que se foi instalando ao longo de umas semanas até dar esse tipo de quadro. Muito bem, já fizemos aqui um quadro geral daquilo que são os sintomas e da prevalência também. Importa agora para os pais que têm crianças com diabetes, esse momento, esse impacto em que entram num hospital ou num centro de saúde e dizem, sim, o seu filho tem diabetes e provavelmente a sua vida vai mudar daqui para a frente. É assim por um lado, mas também não é assim por outro. Sei também que é um sinal de esperança. O que eu acho, exatamente, e os avanços nesta área são enormes e provavelmente dentro de alguns anos nós até vamos conseguir ter o que nós chamamos os pâncreas artificiais e, portanto, se calhar vamos ainda melhorar, vamos otimizar a qualidade de vida destas crianças. Que é uma doença sem cura, certo? É uma doença que neste momento não há cura, o pâncreas é destruído e, portanto, deixa de funcionar de forma permanente. Agora, o que é importante percebermos é que as recomendações que se dão aos meninos com diabetes são basicamente estilos de vida saudáveis. É comer bem, é comer com qualidade, é comer nas quantidades adequadas, é fazer exercício físico. Portanto, no fundo, nós temos aqui uma reportagem a seguir de uns tenistas que tu até vais cair para lá. É que no fundo, basicamente, o que nós recomendamos são estilos de vida saudáveis. E hoje em dia... Além da questão da insulina, certo? Pois. E hoje, claro que vamos ter que dar a insulina para compensar aquilo que o pâncreas não produz. Mas hoje em dia, os esquemas de insulina são muito mais flexíveis do que eram há uns anos atrás. Hoje em dia, as crianças com diabetes, se forem a uma festa e comerem uma fatia de bolo, podem. Aquilo que era completamente proibido há uns anos atrás, nós hoje em dia, com as diferentes insulinas que temos disponíveis, nós conseguimos compensar, digamos assim, pequeninos pecados que as crianças vão fazer, como nós também fazemos. Claro. E, portanto, elas têm esse direito, obviamente que terá que ser uma exceção, mas, mais uma vez, são estilos de vida saudáveis. Isto deve ser uma exceção para todos. A insulina, basicamente, o que vai fazer é substituir o pâncreas. O que nós devemos fazer sempre nestes meninos é avaliar os níveis de açúcar no sangue, em jejum, antes de comer. E depois, antes de comer, é importante para percebermos que se estiverem altos, vamos ter que compensar esses níveis altos. E depois... O que é que significa compensar em termos práticos? É dar uma dose de insulina extra. E depois uma coisa muito importante, que é saber quantificar na comida o açúcar que vai subir no sangue. Temos aqui uma mãe que pesa o prato. Sim. E, portanto, põe as porções exatas e pesa, exatamente para perceber. Mas isso consegue-se fazer pesando, é a forma mais rigorosa, obviamente, mas consegue-se fazer com tabelas próprias de equivalência. O que é que nós fazemos? E são os equivalentes de hidratos de carbono. Nós sabemos a quantos equivalentes de hidratos de carbono corresponde uma colher de sopa de arroz, ou uma batata pequena, ou uma maçã. E pronto, a criança, os pais, inicialmente, se a criança for pequenina, e depois a criança e o jovem, vão aprender a contabilizar os hidratos de carbono da refeição para ajustar as doses de insulina de acordo com os hidratos de carbono que comem. Portanto, a ideia será essa um bocadinho. Muito bem. O que eu gostava de tocar aqui contigo, uma questão que falaste aqui, que é a autonomia destas crianças, não é? Sim. Porque se numa primeira fase, é importante dizermos também a idade em que costuma ser detectada entre os 5 e os 7 anos, certo? Sim. E, portanto, nessa fase, os pais monitorizam muito, as escolas terão também um papel aqui importante, claro, a fazer, mas depois chega ali a adolescência, a pré-adolescência, novos desafios, novas vontades.
e será importante trabalhar uma série de questões, certo? Claro. O comprimento das picadinhas no dedo, que hoje em dia até já temos aqui, estes meninos já não sensores, têm. já há os sensores que estão colocados no braço e que a máquina lê automaticamente o sensor. Isto é um bocadinho o caminho para o tal pâncreas artificial. Supostamente, aquilo que nós vamos pretender no futuro é avaliar o nível de açúcar no sangue e a maquininha, de acordo com o nível de açúcar e com o que se come, vai substituir o pâncreas e vai lá adequar a insulina que tem que administrar. Já há bombas de insulina, portanto, nós estamos no bom caminho e isso será uma realidade em pouco tempo. Agora, a questão é que o nosso objetivo é que estas crianças tenham uma vida completamente normal, igual a todos os outros. Com alguns cuidados apenas, mas sem grandes restrições. Quando começa a adolescência, temos aqui 2 ou 3 problemas. Primeiro, é a vontade de experimentar pisar o risco. Isso é inevitável. E se eu não cumprir? E se eu comer a mais? E não contar a ninguém? E muitas vezes fazem, se eu diluir o sangue antes de pôr na máquina, porque vai dar um valor mais baixo. Portanto, há várias estratégias que também não convém contá-las todas. Sim, mas que é típica dessa idade. E depois outra coisa que também às vezes lhes causa algum embaraço é a vergonha de administrar a insulina em frente aos amigos. Quando já são diabéticos há muito tempo, eles estavam lidando com isto com normalidade, mas às vezes chegam a um ponto em que não querem que os amigos saibam, não se querem sentir diferentes e, portanto, às vezes não cumprem completamente os esquemas de insulina e isso leva-nos a problemas porque muitas vezes vão descompensar a sua doença. E há uma coisa que é inevitável, é que se não for cumprido um destes aspectos, o organismo vai ressentir-se e nós vamos ter... As regras são fundamentais. Sim. A disciplina é fundamental para Sim. todas as crianças e para estas particularmente, certo? Exatamente, para todos. Gostei muito de estar contigo. Foi um gosto. Obrigado.